Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. O mercado varejista é um dos segmentos mais competitivos e desafiadores do mundo dos negócios. E mesmo com a expectativa de um crescimento mais modesto para este ano de 2023, essa realidade coloca ainda mais em destaque a importância de uma gestão estratégica baseada em dados confiáveis e atualizados. De acordo com um estudo realizado pela Salesforce, quase 60% dos gestores de empresas brasileiras não aproveitam o poder da informação que já têm, dentro de casa, para impulsionar seus negócios e para tomar decisões mais corretas. E uma solução para essa questão, que às vezes passa desapercebida, são os relatórios contábeis, que oferecem informações valiosas sobre a saúde financeira do negócio e podem auxiliar na tomada de decisões mais embasadas. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que são os relatórios contábeis e como que eles podem ajudar o varejista a melhorar seu desempenho financeiro, convidamos um parceiro especialista neste assunto. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E estamos aqui hoje com o Reinaldo Feitosa, que é sócio e diretor na SLT Consult. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui hoje com você e com todos os nossos ouvintes. Para quem não me conhece, eu sou o Reinaldo Feitosa, tenho 44 anos, sou casado com a Luciana, eu tenho 2 filhos incríveis, o Rafa e o Davi. Sou o 4º filho de uma família de 5 irmãos, filho do seu Jair, da dona Hilda, da qual tenho muito orgulho. E sou formado em contabilidade, pós-graduado em finanças, gestão tributária e análise de balanço. Hoje estou como diretor aqui da SLT Consult, uma empresa especializada em governança de tributos, com uma visão voltada para a governança corporativa e a estruturação de planejamento tributários. Hoje espero, por meio dessa conversa, a gente poder trazer um pouquinho e desvendar os mistérios desse relatório contábil, onde muita gente tem dúvida até para que serve, né, Wilson? É isso mesmo. Maravilha! Parabéns pelas escolhas, por estar sempre se profissionalizando, né? A SLT ajudando diversas empresas aí que eu já conheço a tomarem melhores decisões em diferentes frentes, né? E com base em dados reais, né? Da própria empresa. Muito bom. Reinaldo, como eu comentei no início, né, do cast, quase 60% dos líderes brasileiros eles têm problemas, né, para tomar decisões mais certas. Né? Na mesma matéria que eu li, depois eu vou deixar na descrição, ele fala que mais de 25% dos executivos eles estão sobrecarregados com a quantidade de dados, né, e locais que eles precisam analisar as informações, né, os dados para tirar os insights. E 36% falam que não têm capacidade de gerar os próprios insights a partir dos dados que eles possuem, entre outras dificuldades, né? Mas a gente está aqui para ajudar esse pessoal, né? Para ajudar principalmente o varejista, né? Principalmente eles que estão nos escutando agora. E os relatórios contábeis, eles também estão aí para ajudar com isso, né? Reinaldo, para a gente ter uma base para nossa conversa, para a gente começar o assunto aqui, o que são os relatórios contábeis e por que eles são tão importantes para uma empresa? Tem uma frase bem conhecida que ela diz assim: o que não é medido não é gerenciado e o que não é gerenciado não se pode ser melhorado. Essa frase define muito bem o que são os demonstrativos contábeis. E quando a gente olha esses dados que você está apresentando, a gente entende qual é a dificuldade de muito gestor. Hoje, com a quantidade de KPIs que tem por aí, que muita gente vem apresentando, é difícil para um gestor ele saber que tipo de informação ele quer, da onde ele vai tirar. Tem um dado que foi uma pesquisa recentemente, que foi feita pelo Sebrae e pelo Serviço de Proteção de Crédito, onde eles identificaram que 79% das empresas elas passam por algum problema de crescimento por não conseguir identificar o que você falou, que são aonde que está essa informação lapidada e processada, porque de repente ela está com diamante, só que ele ainda está bruto, ele ainda não foi lapidado. Ninguém conseguiu dar os insights para ele para conseguir desvendar por que a empresa dele não deslanchou. E olha que interessante do que a gente está dizendo aqui. No meio da pandemia, em 2021, o próprio FMI ele fez uma pesquisa que nos Estados Unidos, as empresas que tinham até 10 lojas, elas tiveram um crescimento de 3%, sendo que no ano anterior, ela cresceu 1%. Como que isso foi possível? Muitas dessas empresas, elas tinham uma contabilidade já apurada em tempo real. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram analisar, Wilson, as despesas, o crescimento das despesas com higienização de loja, com prevenção devido à pandemia, com higienização. Todas essas despesas com criação de delivery, eles conseguiram fazer um orçamento, sabendo quando ia gastar, eles conseguiram realocar dentro da loja, ou até mesmo na criação de e-commerce, ou de outras plataformas de venda, para que pudessem até mesmo acomodar essas despesas e
o grande êxito nesse processo? Como eles estavam à frente do problema, eles conseguiram aumentar a sua rentabilidade e a sua lucratividade subiu. Então, assim, quem sabe usar os números ao seu favor, ele tem um diferencial de mercado. E hoje, no mundo tão volátil, tão dinâmico, a informação é a chave do negócio. Perfeito. E você citou informações, né, que a gente pode encontrar no relatório contábil. Que informações seriam essas? Olha, dentro das informações, a gente pode procurar o que, de repente... vou te dar um exemplo, Wilson. Quando você chama um executivo de finanças para ir dentro da sua loja, pode ser até mesmo um agente bancário, um parceiro seu, ou um consultor financeiro, que documentos eles costumam buscar primeiro? Balanço, uma DRE e uma demonstração de resultado, e uma DFC. Dentro desses 3 documentos, tem uma diversidade de informações que, para um consultor, para ele parece aquele livro de quando você é criança, que o livro está fechado, você abre, monta um castelo, sai um dinossauro. É praticamente isso. Você consegue saber, exemplo, se a empresa dentro do seu lado do ativo, se você tem valores a receber, então você de repente é uma pessoa que vende a prazo. Se o seu estoque está muito alto, se você é uma pessoa que gosta de ter um estoque parrudo, se você conhece varejos que gostam de ter o estoque cheio, ele gosta de olhar para o estoque e sentir, né, que aquilo tá no seu poder. Ele consegue olhar ali dentro dos seus ativos quanto que ele tem em caixa. Porque tem muito varejista que ele controla se a sua empresa está indo bem, o termômetro dele é o caixa. Meu caixa está alto, Wilson, meu caixa está bem. Então, dentro dos demonstrativos, ele consegue olhar no balanço, ele consegue olhar essa informação. Como também, quando você vira para o outro lado, você tem o passivo e o patrimônio líquido, que às vezes ele não sabe nem o que é aquilo, mas lá diz qual é a fonte de origem do seu faturamento ou da sua reserva de caixa. Se os sócios fizeram algum tipo de aporte ou se eles contraíram algum empréstimo de terceiros. Então, os demonstrativos, eles vão evidenciar a estratégia que o empresário está trilhando no meio de todo esse projeto que é o varejo. Perfeito. Então, os relatórios contábeis, eles são uma ótima ferramenta para a gestão da empresa, independente do porte dela e até do segmento que ela está. A gente está, logicamente, focando no varejo aqui, mas qualquer empresa pode utilizar e deve utilizar os relatórios contábeis para guiar aí a gestão, né? Ele deve usar. Se você olhar os índices de mortalidade das empresas no Brasil, cerca de 50% das empresas, elas não têm continuidade por falta de gestão financeira, por não ter contabilidade, por não entender. Muito empresário, ele é muito bom no que ele faz, só que quando chega na parte administrativa, ele abre mão. Então, ele acaba não querendo analisar, ele acha que a contabilidade e os demonstrativos é meramente a gente entregar uma formalidade para os órgãos reguladores. Pelo contrário, ele é um dos maiores instrumentos para a tomada de decisão do empresário. Perfeito. Você até já comentou um pouco aqui, mas eu até queria saber um pouco mais, né? Como, então, que esses relatórios eles podem ser usados para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa? Eles conseguem definir se eu terei mais caixa ou menos caixa, se eu terei mais estoque ou menos estoque, se eu vou trabalhar com contas a receber ou com menos contas a receber. Dependendo da estratégia, se eu preciso hoje me capitalizar, de repente uma das estratégias dele vai ser qual? Ele reduzir, de repente, o prazo dele de venda, para poder equalizar até mesmo o prazo dele de pagamento. Quando são as empresas que elas não fazem um cruzamento que é entre a DFC, que é como que você aplica o seu capital, com a sua DRE, que mostra o resultado econômico da sua empresa. Muitos empresários, você deve ter ouvido essa pergunta, ele olha para a DRE e fala assim, olha, mas o lucro lá está bonito. Só que quando ele olha para a sua DFC, ele fala, mas eu não tenho caixa. E quando nós vamos exemplificar para eles aonde ele aplicou os seus recursos, ele vai ver que, de repente, ele investiu no estoque a curto prazo, só que ele colocou o seu recebimento a longo prazo. E uma adequação ali do fluxo de caixa já traz para ele, vamos dizer assim, a tranquilidade para ele fazer uma gestão mais tranquila, sem tanto estresse entre o departamento financeiro e o departamento de compras. E isso é muito interessante. Por quê? Quando a gente está dentro do mesmo ambiente, dentro de um RP, onde o departamento de compras ele se comunica com o departamento
departamento financeiro, com o departamento contábil, ele consegue fazer praticamente até as ações de marketing dele voltada para conseguir esse capital de forma homogênea, né, e de forma orgânica dentro do seu ecossistema. Ele não precisa pegar um capital de giro no banco, porque o dinheiro está lá no estoque. Ele precisa fazer esse estoque girar dentro de um ciclo de tempo que consiga trazer para ele o próprio capital dele que ele estava aplicado. Então, os relatórios contábeis, eles fornecem informações sobre os ativos da empresa, passivos, patrimônio líquido, o fluxo de caixa, né? Permite ali que o gestor, ou até mesmo o dono, tome melhores decisões, né? Decisões mais estratégicas, que servem até para identificar oportunidades para o próprio crescimento da empresa, né? A gente vê muitos empresários falando, Reinaldo, eu quero fazer uma expansão. Pô, bacana. Você vai alugar o galpão, você vai comprar o terreno, você vai construir, como que você vai fazer? Dentro dos números que ele já domina, Wilson, tanto do que ele vende, como também dos seus custos operacionais, ele consegue dizer se para ele é mais adequado ele alugar ou não alugar. Imagina, eu vou, de repente, montar um departamento de delivery. Eu vou comprar novos carros, eu vou locar novos carros ou eu vou terceirizar essa operação? Às vezes não passa nem do radar, né, do empresário, que existem várias possibilidades. Mas o próprio demonstrativo dele já dá essa originação de informação. E às vezes ele não está sabendo usar. Uma coisa simples, eu vou alugar o prédio ou eu vou, de repente, pegar um imóvel que eu tenho e vou construir? De repente, com o dinheiro que ele vai construir, ele pode até mesmo comprar as mercadorias ou até mesmo comprar praticamente câmara fria, ilha, todos os ativos necessários para poder montar uma loja. Então, assim, os demonstrativos financeiros, eles trazem para ele, praticamente como uma lupa, eles ampliam para ele o raio de ação do empresário. Ele não fica tão limitado somente dependendo do dinheiro. Na verdade, ele tem uma informação valiosa, igual a gente começou dizendo no início, que é como se fosse um diamante que ele tem, mas ainda precisa ser lapidado. E eu acho, em cima do que a gente está falando, o que eu vejo de mais importante, os empresários que eu vejo que têm bastante sucesso, alguns clientes em comum que nós temos, é a mudança de mentalidade, onde ele dá a essa informação a sua devida importância. É justamente uma mudança que é necessária, no caso, e que a pessoa, depois que aprende que, ele vai ter um retorno sobre aquilo, ele vai ter mais controle sobre todos os aspectos da empresa dele, ele fica pensando, nossa, como é que eu não usava isso, já tinha isso em casa e não usava isso durante tanto tempo atrás. E aí, quais tipos de relatórios são os mais relevantes? Ele tem algum que o varejista é mais indicado para o varejo ou são todos igualmente importantes? Não, eu assim, de todos os relatórios contábeis ou demonstrativos financeiros, tem 3, para mim, que são os pilares para que você faça uma administração com sustentabilidade, com responsabilidade, com segurança. Para mim é o balanço patrimonial. Podemos encontrar nele o lucro e as despesas, como que você está alocando ele dentro da sua operação. A gente pode ver dentro a evolução do seu resultado, a variação da organização, como que ela está maximizando os seus resultados. Dentro do balanço você consegue ver ali, Wilson, tipo assim, uma situação positiva ou uma negativa. Olha o balanço. Quando você vai contrair um empréstimo, dependendo de como está a sua alavancagem, você vai ter um olhar do banco muito mais acessível. Ele vai olhar para o seu balanço e fala, cara, você tem uma fotografia boa, você está bonito. E nesse sentido, ele vai e te dá o crédito necessário. Na verdade, ele fica tendo uma oferta de dinheiro. Já a parte negativa é quando ele olha para o seu balanço e fala assim, esse cara está muito endividado, ele está devendo imposto. Aí ele fala assim, vamos baixar o score dele aqui. E aí ele acaba tendo uma nota negativa. Então, o balanço ele é muito importante, porque ele precisa, você tem que entender como que você pode usá-lo, porque assim, os demonstrativos financeiros, eles não são somente para nós, eles contam a nossa história. Só que terceiros também vão ler a nossa história. Então a gente também tem que ter esse olhar e essa preocupação, que eu não estou fazendo algo somente para o fisco, eu estou fazendo algo que terceiros e parceiros e agentes financeiros vão também ter um olhar crítico sobre ele. Então, assim, ele tem essa importância. Já na nossa DRE, que é o mais famoso que todo mundo olha, é algo, assim, muito importante, porque ele olha qual é o custo efetivo da sua operação. E também ele vai olhar como que você
organiza suas despesas. Quanto que você tem de folha, quanto você investe em marketing, quanto você envolve em alocação, quanto que você tem, de repente, de taxa de cartão. Esse é um item importante, porque na pandemia, imagina, muitas lojas que vendiam ali em espécie, ainda recebiam, da noite para o dia, ela teve que montar um delivery e vender online. E aí, a taxa de cartão dela que ela usava, de repente ela vendia 30%, 40% de cartão, ela montou para 70%, 80%. E se ele não notou, ele aumentou esse indicador, ele vendeu mais ou o mesmo, só que a taxa de cartão aumentou. E ela tá lá na DREzinha, era uma despesa que de repente, como ele não vendia muito, era tão irrisória, que se transformou ali num elefante branco. Porque era uma taxa até alta, mas ele vendia pouco, ele tinha 1%, da noite pro dia essa despesa virou 3%. Comprometeu 2% do resultado. Então, a DRE, ela traz essa apresentação de quanto foi o lucro, ou se a empresa teve prejuízo, e como ele foi construído. A DFC, ele é fundamental, igual a gente estava conversando. Por quê? Porque ela mostra como você alocou seus recursos. Você investiu mais, vai aparecer numa conta de investimento. Se você tem capital aplicado, vai aparecer também numa DFC. A DFC não trata somente de caixa, ela trata dos recebimentos da empresa e da alocação desse recurso. E às vezes o empresário, ele se confunde, porque assim, quando você fala de investimento, às vezes para ele, na cabeça dele, ele tem como despesa. E nós, como contadores, nós temos que trazer essa clareza que, devido às regras contábeis, existem investimentos que vão estar no seu ativo e não vai contrair a sua despesa, mas ele vai suprimir, vai diminuir o seu caixa. E aí, se você analisa só a DRE, você não vai ver para onde você alocou essa despesa, porque ela não aparece ali, ela vai aparecer em outro demonstrativo. E isso traz a clareza, a transparência para que o empresário e o varejista, ele consiga tomar melhores decisões, se ele deveria fazer aquele investimento ou não. Maravilha. Diversos relatórios aí para o varejista ficar de olho, né? Mas, Reinaldo, você conhece o supermercadista, né? Você trabalha aqui no meio, eles querem ver o negócio funcionando, né? Números, casos práticos do quanto eles podem melhorar a gestão deles. Você pode, ou tem algum case que você possa falar, ou dados que comprovem essas vantagens de usar e entender os relatórios contábeis? Olha, falando de case, eu acho que assim, eu tenho alguns, e alguns são clientes da própria Bluesoft, mas tem um bem legal, que eu acho, que é o do Marcelo, do Martins Carnes. Ele esteve aqui, acho que no episódio 3, e nesse episódio ele dá ênfase em algo que a gente colabora junto com eles. Ele fala que o varejista que não faz a gestão financeira da sua loja, ele não tem praticamente garantia de sucesso. E eu até brinco com ele, porque o que acontece? Há algum tempo atrás, quando a gente estava num processo junto com eles, ele falou assim: Reinaldo, eu quero ter os meus demonstrativos aqui, a real time para mim. E a gente comprou essa briga com ele. Eu falei: Marcelo, a gente vai para cima disso aí. A gente conversou com a Bluesoft, conversamos com o time de vocês aí de parametrização, falei com a minha equipe aqui, a qual sou muito grato a Deus por ter esses colaboradores aqui conosco. E aí todo mundo comprou a briga junto com a equipe do Marcelo, e aí a gente foi fazendo a parametrização do departamento financeiro, módulo fiscal, módulo contábil. Ele colocou o time dele de compras lá, antenado junto com isso. A gente virou um tempo aí trabalhando juntos, até que quando emitiu o primeiro relatório, ele falou: meu, é isso, esse é o caminho. E aí ele falou: Reinaldo, tem muito varejista que não dá valor a esses dados, eles não conseguem entender a importância de você ter a informação real time para você tomar uma decisão assertiva. E isso para mim é bem gratificante, porque eu adoro contabilidade, né? E você vê clientes que têm essa mentalidade de olhar para o demonstrativo e dar a devida importância. Para mim, eu ganho meu dia em cada reunião que eu faço e vejo os nossos clientes satisfeitos. Um outro case bem legal nesse sentido foi o do Júlio, da Santa. O Júlio, ele tem uma visão que me encanta, que é da economia natural, onde todos os stakeholders, eles têm que colaborar no processo decisório dele. E ele tem um conselho diretivo. E a ideia do Júlio era que nós pudéssemos fazer a contabilidade também dentro da Bluesoft, para que a SLT participasse junto com o conselho dele. Então, a gente comprou essa briga. Eu falei: pô, Júlio, eu vou encarar esse desafio. Todo mês, a gente entra dentro do módulo contábil,
emite a DRE, a DFC para ele e mostra para ele, né, hoje os resultados da empresa dele real time. E isso foi muito importante, porque o corpo diretivo ele pode tomar uma decisão num tempo muito curto, analisando as despesas. Eles fizeram um trabalho maravilhoso eles estavam buscando um indicador dentro do resultado e eles conseguiram alcançar isso, porque eles conseguiram analisar quais eram as ações que eles deveriam fazer. Eu manjo de contabilidade, mas operação de loja eu não conheço nada. Mas o time dele é um time fora de série, né? Tem o Edgar, o Alexandre, eles fizeram um trabalho e aí você começa a ver a empresa sair de um caminho, de um lugar, e eles trilharam um caminho e você vê as escadinhas indo até esse caminho. Então isso é maravilhoso, mas como eles conseguiram isso? Através de demonstrativos. E dentro de um ambiente colaborativo, onde cada um faz o seu papel de forma com excelência. Então isso foi muito bacana. E isso só foi possível também porque o time da Bluesoft ele encara esses desafios. Isso eu tenho que agradecer aqui você e toda a equipe. O pessoal de implantação é sensacional. Olha que a gente fazemos vários cursos, né, de reciclagem, porque assim, a gente conhece da ferramenta, mas é interessante que todo mês tem um botãozinho novo lá que de repente simplifica uma operação, e aí a gente acaba conhecendo com o time de vocês. Um projeto que a gente tem muito orgulho de participar e faz 2 anos que a gente está lá, é o nome da Soneda. E tem uma coisa que quando eu conheci o Minoro, e tem uma frase que ele costuma falar, e ele até falou no seu podcast, foi a frase que ele falou comigo, falou: Reinaldo, eu gosto de subir a régua. Eu já tenho minha contabilidade, eu já tenho tudo aqui, só que eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, eu vou levar esse lema para minha vida. E qual era o nosso desafio? A gente diminuiu o tempo que ele tinha de análise de balanço. Ele tinha já o balanço de contabilidade, não era dentro da Bluesoft. E qual foi o nosso trabalho? Fazer com que a contabilidade ela diminuísse o time para que eles pudessem tomar melhores decisões. E hoje a gente é muito grato a Deus por isso, porque quando a gente olha hoje a inauguração de cada loja que ele tem, e quando ele participou do podcast com vocês, ele cita do projeto de expansão que ele tinha nos shoppings de São Paulo. E o que ele falou aconteceu. Então, assim, é muito gratificante para nós participar num projeto de expansão onde eles olham os demonstrativos contábeis como um instrumento para tomar de decisão. Então, para nós, assim, a gente se sente realizado. Citei 3 casos, mas tem tantos outros aqui de clientes que... Sítio Verde, a gente tem do Rimberg, tem da Terrinha, nossa, tem bastante clientes aí, tem história... Falando de história e varejo, a gente tem bastante. Excelente, são excelentes cases também. A gente também agradece a parceria da SLT, sempre ajudando a gente e principalmente o nosso cliente a entender melhor ali os números que eles têm para poder, assim como o caso do Minoro, do Soneda, crescer. Ele realmente bateu assim, ó, em tal ano eu vou fazer essa loja, esse aqui eu vou fazer essa loja, esse aqui no final do ano, e tá cumprindo. A gente viu agora a inauguração da 40ª loja, excelente, loja linda. Daqui a pouco vai ter um case da Blue lá também, a gente vai gravar umas tomadas lá. Mas é muito bom ver que ele não é um crescimento por osmose, estou crescendo. Não, é porque foi estruturado, foi pensado, foi planejado. E isso só dá mais força, né, para as pessoas entenderem o real poder de seguir, né, de ter os dados ali nas mãos e usar isso de uma forma para poder crescer, para poder se desenvolver e sempre aprimorar os processos. Agora, Reinaldo, o varejista... Como é que ele começa? Ele já entendeu que funciona, ele entendeu que ele precisa ter esses números, que talvez ele até já tenha e não saiba ver. Como é que ele pode começar? Né? Ele precisa investir em tecnologia, ele precisa contratar algum funcionário para cuidar disso, ir atrás de uma empresa especializada como a SLT. Por onde ele começa? Uma combinação entre as 2 opções. Investir em tecnologia e investir em pessoas, em capacitação dessas pessoas. Pois no tempo que nós vivemos de uma volatilidade muito grande e a questão do dinamismo, a tecnologia se tornou fundamental para o sucesso de qualquer negócio, especialmente no setor de varejo, que enfrenta uma concorrência acirrada. Ter acesso à informação rápida é preciosa, é fundamental para tomar decisões estratégicas. E a tecnologia é a chave para isso. Não tem como a gente fugir da tecnologia. Como também, para operar a tecnologia, nós precisamos de um time altamente capacitado. E a SLT, ela acredita nesses 2 pilares. Você ter um corpo capacitado, que entende de como funciona a tecnologia
Isso traz uma assertividade, uma segurança para quem está tomando decisão que não tem preço. No entanto, se a pessoa só investe em tecnologia, Wilson, e não capacita a sua equipe, é muito difícil ela ter demonstrativos, assertivos e eficazes para tomar decisão. Aqui na SLT, a gente tomou como premissa se capacitar todo ano. Então, assim, a gente tem... O meu sócio acabou de se formar em mestrado em gestão de varejo. Nós temos aqui a Carol como controladora. Nós temos a Poliene como administração, o Alberto como gestão de recursos humanos. Eu sou pós-graduado. A gente tem um Paulo Lopes, que também é pós-graduado. Então, assim, a gente conversa muito e esse ambiente de informação colabora para que todo mundo se desenvolva e mova. Então, eu acredito, e quando a gente escolheu, né, dentre os parceiros de tecnologia, a Bluesoft, a gente escolheu porque ela tem uma ótima ferramenta. Então, usar a tecnologia e a capacitação dos seus colaboradores, para mim, é o caminho. Um apartado do outro, eu não concordo muito, não. Agora, essa sinergia da tecnologia e um time capacitado, em todos os cases que eu comentei, só foi possível porque o time do cliente, ele comprou a ideia. Não digo que é fácil no início você entender, ter uma certa sinergia, mas ao meio do caminho, como o propósito ele é legítimo, ele traz esse tipo de sinergia dos grupos. E isso traz resultados positivos para o empresário. Maravilha, Reinaldo. E você tem alguma dica para quem está começando um negócio novo agora? Existem muitas coisas no dia a dia quando você inicia um negócio que te chamam muito mais atenção, que te dão muito mais prazer. Você cuidar da sua marca, dos seus negócios, do preço de venda, cuidar da sua equipe, ou até mesmo cuidar dos seus consumidores, é muito mais empolgante do que você olhar para a contabilidade. A contabilidade, dependendo do caso, ela é uma situação muito fria, uma geladeira ou um freezer, que não te motiva tanto. Mas a contabilidade, ela traz luz àquilo que, de repente, o empresário está querendo, um direcionamento para qual caminho ele deve ir. Você envolver a contabilidade no planejamento estratégico para que ele faça parte até mesmo da elaboração do seu plano de negócio, isso é fundamental para o sucesso da sua organização. A dica que eu posso dar para você hoje, que quer empreender, dê mais atenção à sua contabilidade e coloque ela praticamente dentro do seu planejamento estratégico. Eu acho que essa é a dica de milhões, Wilson, para qualquer empreendedor. Lá tem o sucesso ou até mesmo o fracasso de uma empresa, porque muito contador fica negligenciado e alguns indicadores que a gente deu demonstram isso. Então, eu acho que isso ratifica o que a gente está dizendo, da importância de você ter a análise dos seus demonstrativos em tempo real, dentro de um ecossistema colaborativo, dentro de um RP, onde você consiga ver toda a performance da sua empresa. Essa é a dica que eu poderia dar e que nós aqui da SLT, a gente acredita que tenha muito sucesso aquela pessoa que dê tanta importância a essa informação. Perfeito, muito bom. Tá mais que explicada a importância, excelentes dicas do Reinaldo, anotem aí. Ainda mais em conhecer as importâncias dos relatórios contábeis, né? Ainda mais num mercado que é tão competitivo. Então, parabéns. Quero agradecer a sua presença aqui, mais do que especial no Bluesoft Podcast. E quero que você deixe suas considerações finais, melhores canais de contato, para quem quiser conversar contigo, né? Quem estiver assistindo, quiser bater um papo contigo, assim como esse que a gente está fazendo, como é que as pessoas podem te encontrar? Legal. Gostaria de agradecer imensamente pelo convite, toda a equipe da Bluesoft, pela oportunidade de estar aqui hoje. Foi uma conversa agradável e produtiva e espero que nossas reflexões, Wilson, e trocas de ideias possam ser úteis para os nossos ouvintes. Gostaria também de divulgar os canais de contato da minha empresa, da SLT Consult. Pode buscar no nosso site www.sltconsult.com.br ou até mesmo nas nossas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn. Eu também estou por lá, Reinaldo Feitosa, você vai me encontrar. Agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui com você. Espero que essas informações sejam valiosas e relevantes para ajudar todos nessa jornada, né, no varejo, a qual nós tanto gostamos de trabalhar e, como a gente falou, tem tantas histórias aí que de repente a gente marca uma outra aí para a gente estar conversando sobre essas histórias e cases que a gente tem de sucesso, a qual a SLT tem ajudado muito a empresa a ter a sua lucratividade e o seu sucesso de forma sustentável. Perfeito, muito bom. Agradeço mais uma vez sua presença. Eu vou deixar todos os canais de contato que o Reinaldo comentou na descrição do vídeo e do podcast. E aí, o que você achou desse episódio aí? Comenta aqui pra gente.
E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn, ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e do Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se tiver alguma crítica, dúvida ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá, bluesoft.com.br ou envie um e-mail para marketing@bluesoft.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.